Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, vamos para mais uma aula de capacitor de forno micro-ondas. Ou seja, nós vamos ver a fonte de alta tensão mais uma vez. Eu acho que com essa aula de fonte de alta tensão, eu não preciso mais na realidade falar em alta tensão. Apesar que não tem como você não falar, mas eu vou falar na realidade uma conclusão de fonte de alta tensão nesta aula. Então fique ligado porque nós vamos agora para fonte de alta tensão. Veja só como nós vamos nos comportar com essa fonte de alta tensão. É porque eu posso colocar, eu abreviei aqui, porque eu quero colocar aqui que eu posso abreviar a fonte de alta tensão. Você vai ver assim, olha, AT. Você vai ver AT. AT é alta tensão, tá? Alta tensão. Se você ver nos fornos micro-ondas, assim é alta tensão. Pode também vir o F. FAT ou FAT, tá? Fonte de alta tensão. Mas geralmente utilizamos AT como alta tensão. Então você, na realidade, vai se familiarizar agora com fonte de alta tensão. Quais os componentes que compõem a fonte de alta tensão? Os principais componentes, porque na realidade todos os componentes do forno faz parte de todo o forno. Sendo assim, faz parte da fonte de alta tensão. Só que tem alguns que são os principais, aqueles responsáveis pela alta tensão. Primeiro, componente que eu vou colocar aqui, olha, capacitor de alta, tá? Capacitor de alta, vou colocar assim, ó, capacitor de alta, diodo de alta, trafo, para ficar abreviado, para não colocar transformador, eu vou colocar só trafo, trafo de alta, e também vou colocar aqui o fusível de alta, fusível de alta, fusível de alta, tá bom? Fusível de alta. E tem uma peça aqui que ela é a primordial, tá? Primordial. Vem aqui, olha bem aqui, ó. Quem adivinha qual é essa peça? Não adivinha. É o magnetron. Magnetron. São essas peças aqui as principais peças da fonte de alta tensão, tá? As principais peças da fonte de alta tensão. Sendo assim, para que o seu forno funcione adequadamente, precisa que essas peças elas estejam em perfeito estado de funcionamento. Como assim? Veja só, para compor a fonte de alta tensão do forno micro-ondas, nós precisamos desses componentes aqui, olha. Esses 5 componentes são os 5 componentes principais, tá? Para formar a fonte de alta tensão. Em alguns fornos não vem esse fusível, então logo só tem 4 componentes principais. Inclusive tem uma aula minha aí no canal que eu falo dos 4 componentes principais que formam a fonte de alta tensão de um forno micro-ondas. Tá, mas nesse caso aqui eu estou colocando esses 5 componentes que realmente são os componentes principais. Nós vamos ver que para que o forno funcione perfeitamente, ele tem que funcionar com esses componentes. Esses componentes, os valores deles do seguinte modo: o capacitor de alta, ele é fabricado de 0,070 microfarads a 0,100 microfarads, tá? Essa é a capacitância dos capacitores
de alta tensão dos fornos micro-ondas. Agora vem o isolamento do capacitor. O que é o isolamento? É a tensão máxima prescrita no corpo do componente, ou seja, é a tensão máxima que o componente suporta para funcionar. Se a tensão passar desse valor, ele já começa a esquentar demais até ser danificado. E diga-se de passagem, pode os capacitores dar um grande tiro, um disparo muito grande, se desmanchando, jogando partes para um lado e para o outro. Se tiver alguém próximo, pode ser cortado com a lata, o alumínio que vem por fora, né, do capacitor, a carcaça por fora, ou então mesmo com as placas internas. Elas são feitas de um certo metal e papel embebido em óleo, é assim que podemos chamar, embebido em óleo, camada de papel, metal e óleo. Então, esse capacitor, o isolamento dele é cerca de 2100 volts a 2200, podemos colocar assim, 2200 volts, tá? Mas pode vir até mais alto um pouco, mas a norma mais é 2100, 2200 volts, que é o isolamento do capacitor de alta tensão do forno micro-ondas. Esse diodo também é um diodo que ele é bem maior do que os diodos comuns, né? O corpo dele é bem maior. Eu quero mostrar aqui um capacitor para vocês. Olha, o capacitor é esse aqui. Qual o símbolo do capacitor, né? O símbolo do capacitor é esse aqui, ó. Aqui é o símbolo do capacitor. Então, esse capacitor não tem diferença no símbolo aqui, que você pode dizer, não, tem um lado mais grosso ou um lado que tem uma curvinha. Não, esse não tem. Sabe por quê? Esse capacitor aqui, ele não tem polaridade. Ele é um capacitor, digamos assim, bipolar. Um capacitor bipolar é um capacitor que aceita você fazer as ligações de qualquer lado dele, tá? Pode colocar de cá ou de cá, tanto faz. Ele não vai estourar porque ele não tem polaridade, ok? Então por isso o símbolo é só desse modo. Então não tem um símbolo menos aqui, nem mais aqui, e nem de nenhum modo, sabe por quê? Ele não tem símbolo mais assim desse lado e nem menos desse, porque sendo ele um capacitor bipolar, não precisa colocar esse símbolo, ou seja, esses sinais. Simplesmente é essa a fórmula de representar o capacitor eletrolítico do forno micro-ondas, tá bom? Essa é a fórmula representativa, ou seja, é o símbolo do capacitor eletrolítico do forno micro-ondas, ok? Tudo bem. Agora nós vamos para o diodo. O diodo é um diodo de alta frequência, né, de muito alta frequência, e também suporta acima de 2000 volts, tá? Ele é o que realmente faz a saturação para que esse capacitor aqui acumula no seu corpo, dentro de si, nas placas que ele é constituído, 2000 volts. 2000 volts. E como ele faz essa acumulação de tensão? Por meio da saturação, da condução do diodo de alta tensão. Esse diodo de alta tensão aqui é o responsável para fazer esse acúmulo de tensão no capacitor. Ele é um diodo que quando a onda, por exemplo, digamos que aqui começa a onda, e essa é a onda.